Antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Mas olha, o que acabou de acontecer nos bastidores de Brasília, gente, é muito grave. Só para vocês terem noção, ao começar por uma informação vinda diretamente dos Estados Unidos, diretamente de Donald Trump, advogado de Trump acaba de se manifestar e o que ele trouxe para o ministro Alexandre de Moraes, gente. Segundo informações que eu apurei, é um verdadeiro tsunami e tem deixado o ministro desesperado. Mas não é só isso não, ainda tem aliada de Lula no banco dos réus, e eu não estou falando de qualquer uma não, viu? Uma que fez o L e é apoiadora de Lula de carteirinha. Além de novas revelações envolvendo o caso Master e mais, prisão, afastamento de cargo, além de uma decisão da Câmara dos Deputados em relação à anistia que deixou todo o sistema desesperado. Eu só não vou ficar dando muito resumo, gente, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Só por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês, um dos melhores jornalistas que existe, Alexandre Garcia, revelando toda a verdade por trás do que está acontecendo no STF. Agora, eu achei estranho a pouca apreensão que houve. 50 mil dólares em dinheiro dólar e, diz aí, carros de luxo no valor de 1 milhão. Ó, 1 milhão é um carro de luxo só, né? Não sei qual é a classificação de carro de luxo. Mas, enfim, apreenderam veículos também. E aí eu fico pensando, né? Lula acha que, ao impedir que os americanos, ou ao recusar classificar como os americanos classificam essas facções de grupo terrorista, porque o Tren de Aragua é um grupo terrorista classificado pelos americanos e com a cooperação do governo venezuelano é que foi eliminada a cabeça do Tren de Aragua. Ele, não sei se ele quer proteger Comando Vermelho, PCC, o quê, ele diz que está protegendo a soberania nacional. É impossível, porque o PCC e o Comando Vermelho exatamente são os que tiram a soberania do Estado brasileiro, com áreas liberadas no Rio de Janeiro, por exemplo, ou na Amazônia. Né? Então, não é isso. E agora a gente está vendo que até uma facção estrangeira já entrou aqui. Então, não faz sentido, né, esse argumento. Né? O que a gente tem visto aí é o presidente falando mal da polícia, dizendo que o celular roubado, que a pessoa descobrir que comprou um celular roubado, que melhor não entregar na delegacia porque não dá para confiar, melhor entregar no correio. Meu Deus do céu. Tarcísio, em São Paulo, imediatamente tratou ontem de pedir desculpas à população que teve seus celulares roubados. Né? Pedindo desculpas e diz que vai fazer tudo para devolver e para acabar com isso. É uma reação. Porque, afinal, todo mundo sabe, vocês que me ouvem sabem. Outro dia eu comentei que eu tive que deixar o carro do lado de fora do Senado, porque estava lá a entrega do livro do general Vilas Boas, o lançamento, e eu deixei o carro lá e esqueci o celular dentro do carro. Quando eu cheguei no Senado, eu disse, puxa, é melhor que me levem o carro que o celular. O celular vale muito mais. Porque está tudo ali. Está a vida toda da gente aqui, dentro disso aqui, todos os registros importantes. Então, o tamanho do valor de um celular. E o nosso presidente da República faz pouco disso. Mas, curiosamente, tudo que eles apresentaram também indica, e eles deixaram explícito, que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos, acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravíres. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis. Né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais.
e por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervene, mas não em nome do Alexandre Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza e pelas regras dos Estados Unidos. Porém, eh, terça também não teve novidades. Quarta não teve novidades, não pediram uma prórroga, não apareceu absolutamente ninguém por ele. Então, a conclusão disso foi que ele claramente não vai comparecer, não vai participar do processo. Então, por isso, hoje de manhã, a gente solicitou à Justiça Americana que considere ele em revelia e proceda para condenar o Alexandre Moraes pela ação da Rumble e Trump Media. Excelente. Eu sei que são acontecimentos, né, diversos aí, e a gente vê uma exposição do ministro Alexandre de Moraes em diversos fatores que vão se juntando, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ouvir do senhor se isso pode ter um peso também, de repente, para a justiça americana nesse processo que envolve a Rumble. A gente recebeu aqui, conforme a apuração da nossa produção, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos chama a condenação de Eduardo Bolsonaro, aqui no Brasil, né, 2 dias atrás, de lawfare contra a oposição política. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que a condenação de Eduardo, então, foi parte de um padrão de perseguição e lawfare dos tribunais brasileiros contra a oposição política. De que forma esses outros eventos, esses outros acontecimentos internacionais, inclusive, como aquele que envolve a deputada Carla Zambelli, ajudam a expor mais a própria figura do ministro Alexandre de Moraes, que está nesse processo específico da Rumble? Faz parte do padrão. O que Eduardo Bolsonaro é acusado de fazer, se a gente tira todo o barulho político e vê simplesmente os fatos não disputados, é que o Eduardo Bolsonaro viajou para Washington, que ele se reuniu com autoridades dos Estados Unidos em Washington, ou seja, em território americano, que ele falou coisas que aparentemente não poderia ter falado, como os abusos do Alexandre Moraes, seja com o 8 de janeiro, seja com as eleições, seja com censura, seja com diversas coisas. Mas são todas coisas de conhecimento público, né? Então, na essência, o que Eduardo Bolsonaro fez, indo detrás das convicções políticas dele, foi informar autoridades americanas sobre algo que ele considerava que estava errado, sendo um deputado federal, e coisas que eram de conhecimento público, né? Mas traduzindo essas coisas, essas questões para o inglês, informando, olha, teve esse abuso, teve aquele abuso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Prestem atenção ao Brasil, prestem atenção ao que Alexandre Moraes está fazendo. Tudo em território dos Estados Unidos. E, por causa disso, ela foi condenada. Então, isso é mais uma vez atacar speech, né? A liberdade de expressão nos Estados Unidos. Pessoas, nos últimos 250 anos de liberdade que temos nos Estados Unidos de expressão, teve pessoas do mundo inteiro, acho que mais de 190 países, que vêm aos Estados Unidos a reclamar, a xingar ao governo oficial ou a oposição do país que eles vêm, a se expressar politicamente, a falar, presta atenção no que está acontecendo no meu país. Estados Unidos deveria se posicionar assim ou assá. É uma coisa que acontece todos os dias. Não é nada fora do normal. E Alexandre Moraes, sendo a suposta vítima disso, fez um caso criminal sobre acontece rotinariamente com países do mundo inteiro, em Washington, todos os dias, por palavras e comunicações do Eduardo Bolsonaro em território dos Estados Unidos, com as autoridades americanas. E por isso foi condenado a 4 anos de prisão. Ironicamente, foi condenado em um tempo recorde, processo mais rápido, acho que o único processo mais rápido da história do Brasil deve ter sido o processo do pai dele,
Fora isso, foi com extraordinária velocidade, obviamente com um painel, uma turma do STF que está 100% alinhada politicamente com o governo Lula e com Alexandre. E que fizeram? Condenaram o cara por falar nos Estados Unidos. Então, assim, é simplesmente somar ao que já vem acontecendo faz muito tempo. Obviamente, sabemos e podemos ver que diversos fóruns ao redor do mundo, a ser informados sobre o que está acontecendo, começam a recusar extradições, recusar os mandados do Alexandre. Isso só vai continuar piorando, né? E a grande tragédia disso, além de suprimir a liberdade de expressão, liberdade política, é o que Alexandre Moraes está fazendo com a reputação do judiciário brasileiro. Um judiciário que era exemplo da América Latina. Um judiciário que era extremamente respeitado no mundo inteiro. E que uma pessoa tenha a habilidade de destruir essa reputação com uma velocidade impressionante é muito triste. Agora, gente, olhem essa notícia: prisão internacional. Donos de hangar presos e apreensão de dinheiro e bloqueio de 180 milhões. Veja detalhes da operação da PF contra o tráfico internacional de cocaína. Será efeito Trump? Segundo o delegado Daniel Coraça, um dos empresários até pilotava o avião do tráfico. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades da Oeste Paulista. Foram 10 mandados de prisão preventiva, sendo que 9 pessoas foram presas e uma continua sendo procurada, além de 16 mandados de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Presidente Prudente. Prisão em massa, gente, tráfico internacional. Realmente isso tem que ser combatido, né? E Lula ainda vai lá nos Estados Unidos defender novamente e fazer o povo passar mais esta vergonha. Não. Trump falou, eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. E aí a resposta que, questionado sobre isso, né, que Lula deu foi o seguinte, que Trump não fira o código de ética entre as nações que querem ter respeitadas as suas soberanias. Não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil são um problema do Brasil. O que você está achando disso tudo, hein? Eu acho que, assim, antes disso, teve um vídeo vazado de uma conversa constrangedora do presidente Lula com o presidente da Coreia do Sul. O presidente brasileiro parece ignorar que a Coreia do Sul é um tradicional aliado dos Estados Unidos, ou o contrário, os Estados Unidos são um tradicional aliado e protetor da Coreia do Sul. A Coreia do Norte não invadiu ainda esses anos todos a Coreia do Sul em razão da forte presença americana naquela região. O Brasil portanto, a Coreia do Sul deve muito aos Estados Unidos, seja qual for o presidente, seja qual for o partido que esteja no poder. E por isso acabou o presidente brasileiro constrangendo o presidente sul-coreano. Tanto assim que também vazou, dá para ouvir no vídeo, funcionários do governo da Coreia do Sul interferindo, pedindo ao tradutor para não traduzir aquilo, para não, para falar baixo e coisa e tal, o mal-estar que isso causou. O presidente Lula fez isso antes dessas declarações a que você se refere, e foi um pouco para se vingar do fato de que ele foi completamente ignorado pelo presidente dos Estados Unidos. Não é verdade que o Lula não quisesse encontrar coisa nenhuma, isso é mentira. Na verdade, o presidente antecipou a sua chegada a Evian, na França, exatamente para tentar de alguma maneira cavar um encontro, um dedo de prosa ali com o presidente dos Estados Unidos, que não aconteceu até ontem à noite. Bom, ontem, durante o dia, o que se viu é que nem sequer se aproximaram, né? Trump chegou a passar a menos de 1 metro de distância de Lula, no momento em que se organizava ali aquela foto de todos os presidentes, chefes de Estado e de governo presentes no G7, e o presidente americano ignorou o presidente Lula. Foi um constrangimento, foi uma coisa humilhante mesmo. Bom, o que se divulgou depois é que ontem à noite, durante ou depois de um concerto no hotel onde o evento se realiza, houve ali um cumprimento, né? O próprio presidente dos Estados Unidos admitiu que isso aconteceu e que durou ali 1 minuto e pouco, etc. Ou seja, foi um rápido cumprimento, né? Mas para frustração do Lula, não teve nem sequer uma foto, né, para ele usar na campanha eleitoral. Mas, de qualquer maneira, foram momentos assim marcados, essa viagem do presidente Lula ao G7,
foram marcados por momentos de grandes constrangimentos, né? De fato, um horror. E você vê os desacertos aí das declarações, né? O presidente Lula parece estar em guerra contra os Estados Unidos, né? Quando, na verdade, a guerra do Brasil, o Brasil trava outras guerras, né? O presidente do Brasil deveria se dar conta disso. Aqui nos Estados Unidos, o prazo de 21 dias para responder acabou, expirou. Ele não compareceu, não respondeu e não pediu mais tempo. Martin de Luca também esclareceu o seguinte: o governo do Brasil tentou intervir na 11ª hora, mas esclareceu que não representa Moraes. Ou seja, olha só, em primeiro lugar, o que é ser julgado à revelia? Ser julgado à revelia significa que ninguém compareceu ao processo, portanto, o processo vai ser julgado como se não houvesse defesa. Todas as alegações da acusação são tomadas pelo juiz da causa como verdadeiras. E por que aqui é engraçado essa história? Porque a AGU foi para o processo dizendo que o governo brasileiro é que deveria ser o processado e não o Moraes, mas não disse que estava ali defendendo o Moraes, simplesmente disse que representava o governo brasileiro. Portanto, o Messias, a AGU, deixou o Moraes na mão, deixou o Moraes sozinho. Eles compareceram dizendo, olha, o certo deveria ser outro, mas como vocês estão processando o Moraes, já esclareço, não somos advogados do Moraes. Pô, então, o Messias, isso aí é pior que coisa de inimigo. Se é para comparecer dizendo que não é advogado do Moraes, era melhor não comparecer, porque o processo é contra o Moraes. Se você quisesse defender o Moraes, você deveria entrar no processo dizendo, eu sou advogado do Moraes, mas está errado. O governo brasileiro é que devia ser acionado, não o Moraes, mas eu estou aqui advogando para o Moraes. Não, ele entrou lá dizendo, eu estou aqui representando o governo brasileiro e dizendo que o processo devia ser outro. Mas se vocês acharem que é contra o Moraes, não é comigo. Pô, Messias, isso aí é coisa de traíra. Não achei uma boa solução. Me parece que o Messias deu aqui uma boa de um tabefe com luva de pelica na cara do próprio Moraes. E o ponto é o seguinte: nós temos como pano de fundo, né, é bom que se diga, desse processo, até mesmo o fato de que a AGU foi buscar lá fora um escritório para contratar, e a notícia é que tinha pago 3,5 milhões de dólares nesse escritório. E agora o escritório não age, a AGU diz não representar o Moraes e o Moraes ficou na mão. O Martin de Luca ainda complementa a sua postagem dizendo o seguinte: trata-se de saber, esse processo que é acionado o Moraes, trata-se de saber se um juiz estrangeiro pode usar ordens secretas, porque era tudo secreto, para alcançar os Estados Unidos e controlar a liberdade de expressão, dados e plataformas dos americanos por meio de ameaças coercitivas ilícitas. E é exatamente isso que o Moraes é acusado de fazer, né? O que ele realmente fez. Ele tentou entrar e violar a soberania dos Estados Unidos, violando as leis e tentando fazer valer a ordem dele lá fora. Agora é a ironia perfeita. Ele é processado por isso e agora não tem nem defesa. O Moraes, que tanto impede que as defesas do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tivessem sido feitas, porque não permitiu que a citação se completasse, a defensoria entrou no caso, etc. O Moraes, que não permite que os advogados falem, que os advogados questionem, agora está no escuro debaixo da cama. Nem o Messias topou defender o Moraes. E agora, gente, vejam esta notícia aliada de Lula no banco dos réus. Estamos falando dela, Deolane Bezerra. Deolane agora é ré sobre a acusação de lavar dinheiro para o crime organizado. A Justiça Paulista aceitou a denúncia contra a advogada influenciadora digital Deolane Bezerra. A Justiça Paulista aceitou a denúncia contra a advogada influenciadora digital Deolane Bezerra, sobre a acusação de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. E agora, gente, vejam essa notícia. Grandes autoridades públicas acabaram de ser presas. E o motivo? Vocês vão ver agora. Ex-assessor parlamentar e viúva do ex-vereador são presos em ação do MP, que apura ligação de agentes públicos com TCP.
Ação apura ligação de agentes públicos com facção do Terceiro Comando Puro. De acordo com as autoridades, as prisões ocorreram em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo e uso restrito. Além do ex-assessor parlamentar, o deputado estadual Vel Ceasa, do PRD, e o ex-vereador Ulisses Martins, do União, foram alvos de mandado de busca. Os aparelhos celulares dos três foram recolhidos. Gente, como vocês podem ver, está cada vez mais complicado aqui no Brasil. O crime organizado está totalmente infiltrado em todos os lugares. Quase todos os dias, se vocês repararem, eu trago notícias aqui de grandes autoridades ou ex-autoridades públicas envolvidos em esquema com o crime organizado. E agora, olhem essa. Câmara aprova anistia a caminhoneiros que bloquearam estrada após eleições de 2022. O indulto está previsto no MP do frete, que precisa ser aprovado pelo Senado até o dia 16 de julho, para não perder a validade. Em breve, Justiça mantém afastada vice-prefeita acusada de desviar 41 mil para amarração amorosa. É isso mesmo, gente. Juliana Maria Teixeira da Costa foi acusada de fraudar licitações e desviar 41 mil para uma amarração espiritual em Ribeira, no interior de São Paulo. O pedido da defesa foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela está afastada do cargo. Olha que moça bonita. Fazendo amarração amorosa. Meu Deus, esse povo precisa muito de Deus, viu, gente? Mais do que nunca. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve afastamento da vice-prefeita e ex-secretária de Saúde Ribeira, São Paulo, Juliana Maria Teixeira da Costa, acusada de fraudar licitações e desviar 41 mil para uma amarração espiritual. No interior de São Paulo, ela foi denunciada pelo MP, junto a um servidor e um empresário. Juliana foi afastada do cargo em agosto de 2025, após o MP denunciá-la por uso de verba pública para a contratação de uma mãe de santo. O objetivo era realizar um ritual de amarração amorosa. Além dela, outros 2 homens foram denunciados. Fala a verdade, gente. Mais do que nunca, a população precisa de Deus. É por isso que todos os dias eu falo para vocês, gente, vamos continuar orando pelo nosso Brasil, pelos nossos representantes, por Bolsonaro, por Mendonça, por todo, Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia do nosso Brasil. Como vocês podem ver, tudo está vindo à tona. É momento de decisão. Deus está separando o joio do trigo. E é necessário que isso aconteça, principalmente em época de eleição. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, desejando a cada um de vocês uma quinta abençoada, repleta do amor do nosso Deus. Pedindo, deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu quero deixar um abraço especial para você do canal. E o meu abraço especial de hoje vai para Danúzia Araújo, de Fortaleza, Ceará. Muito obrigado, Danúzio, pelo carinho, por comentar no canal. Que Deus possa prosperar e abençoar sua vida 1000 vezes mais. Também desejo a cada um de vocês um final de quinta-feira repleto do amor de Deus. Só não esqueçam de compartilhar. Até nosso próximo encontro.